Olá pessoal, hoje um vídeo totalmente diferente. Eu estou no Georgia Aquarium, o maior aquário do mundo, ele fica em Atlanta. A gente veio fazer um passeio aqui. Qual o propósito? Falar um pouquinho sobre essa questão de acessibilidade em lugares como esse. Para deficiente visual, eu observei aqui que há bem pouca. Na sequência do vídeo eu mostro mais, mas aqui eu já adianto, poderia ser mais. Acho que é porque todo mundo vem aqui visualizar os animais marinhos e acha que a pessoa cega, já que ela não visualiza, né? Ela não teria nada assim, no sentido de ter ganhos em estar aqui, mas tem sim. Mas enfim, a gente fala mais sobre isso na sequência, valeu? Segura aí e acompanha o vídeo. Bem pessoal, dando sequência, eu abri esse vídeo falando do aquário da Geórgia, o maior aquário do mundo, né? E agora eu dou sequência aqui de Orlando, na Flórida, onde estão os parques temáticos, os parques da Disney, por exemplo, né? Para quê? Para falar um pouco sobre como é complicada essa questão de pontos turísticos com relação a nós com deficiência visual. Eu, no caso, com perda total. E ainda tem uma complicação a mais, porque eu tive paralisia infantil que deixou sequela na perna esquerda. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui em Orlando, tem um monte de parques aqui, né? Tem gente que tem o sonho de vir aqui conhecer os parques, eu não fui em nenhum. Por quê? Porque na relação custo-benefício estava complicado. A maioria das coisas nos parques se aprecia visualmente. E tem que andar muito, o pessoal vai cedo para lá, volta de noite. E com essa perna esquerda com paralisia infantil, essa parte até que se resolveria, que eles têm lá cadeira de roda, vários modelos, tipos, dá para ir 2 pessoas, etc e tal. Mas eu ia comprometer, por exemplo, a possibilidade de quem fosse comigo apreciar bem, né? Eu acho estranho o fato de que não exista algo claro e bem divulgado de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, por exemplo, nesses parques temáticos aqui de Orlando, na Flórida. Mas voltando lá na história do aquário, o aquário eu animei um pouco mais ir, né? Até para estar com o pessoal, com a família, né? Já que eu estou aqui por conta de visitar meu filho e ele que está promovendo tudo isso e levando a gente, né? Lá no aquário, eu vou deixar umas imagens aqui na sequência. O que eu encontrei de acessibilidade para uma pessoa cega não foi feito para pessoa cega, mas ajudou, né? Por exemplo, havia um alto relevo, né, para mostrar no aquário onde estavam os tubarões, como eles são. Tinha ali a mandíbula de um tubarão, que você podia ver como são os dentes dele. Tinha uma parte que mostrava o esqueleto dele, que você tocava, né? Aí você via que não é uma coisa assim tão rígida, né? É diferente. Havia um ponto também que a gente pressionava um botão e ouvia o som que aquele animal que estava aparecendo na tela emitia, por exemplo, crocodilo, sapo, essas coisas assim. E havia também uma outra coisa, que são as arraias, que você fica esperando elas passarem num determinado ponto, aí você pode colocar a mão nelas e sentir como é a pele, né, das arraias. Então, como você vê, são coisas assim mínimas comparado a tudo que eles ofereciam lá. É verdade que o aquário, né, quase todo mundo vai lá para quê? Para ver os peixes, então continua sendo uma questão visual. Esses pontos aqui são mais difíceis de acessar, né, para a realidade brasileira, né? Você vinha aqui, eu estou vindo porque tem a questão do meu filho morando aqui, aí tudo fica mais fácil, né? Mas sair do Brasil só para vir passear aqui é muito caro. Agora imagina uma pessoa cega fazer isso e chegar aqui e utilizar tão pouco. Eu me lembro no Brasil de um museu que eu fui, o Museu do Futebol, que fica no Pacaembu, em São Paulo. Aí sim, você chega lá, tem um guia em áudio, tem maquetes, tem uma estrutura muito boa montada para pessoas com deficiência visual. Pena que ainda haja tão pouco. Como a gente vive num mundo assim que é muito pensado em cima de lucro, esse pessoal precisava se despertar para o fato de que pessoas com deficiência visual também podem vir a visitar esses locais, né, de entretenimento, museus e como os parques daqui, né, e estabelecerem algo, não é tão difícil e nem é tão caro, para que quando uma pessoa cega chegar, ela tenha um caminho acessível para poder usufruir do que todos já usufruem nessa área do entretenimento. E a gente pode pensar até em espaços mais simples, né? Basta ter boa vontade, basta ter interesse em cooperar, né, para que a pessoa com deficiência visual
possa curtir, possa usufruir como todas as pessoas usufruem, né? A saber, aquelas que podem apreciar com seus olhos aquilo que está sendo exposto. É isso aí, pessoal, é só um ponto fora da curva aqui no canal do Projeto João 9, aproveitando esse tempo nosso aqui nos Estados Unidos para falar sobre, tá bom? Um grande abraço. Alto relevo do corpo de um tubarão. Esse é o negócio que aparece na água, sabe? Ô, Jane. Tô filmando. Tá tirando foto. Ah, tirando foto mesmo. Esqueleto da mandíbula de um tubarão. Walter Júnior toca os dentes. Você viu, mãe? Cada dente tem 4 dentes. Ao pressionar um botão, o som de animais marinhos podem ser ouvidos. Ah, esse aí é qual? Som de um crocodilo. Walter Júnior em uma cadeira de rodas com sua netinha no colo sendo conduzido por seu filho. Tubarão-baleia. Golfinhos nadando tocam no vidro do aquário e voltam.